Tá, pessoal? Então, retornando aqui. Então, depois do meristema embrionário, tá? Vou mostrar pra vocês. Depois do meristema embrionário, a gente tem, junto com ele, na realidade, os meristemas primários, tá? Eles vão se modificando. E depois a gente tem os meristemas secundários, ok? Então, o que são esses meristemas secundários? Eles são, acontecem na maioria das plantas, tá? E ajudam, ele acontece depois do crescimento longitudinal, tá? Então, a planta já cresceu e aí eles vão começar a se modificar para meristema secundário. Por quê? Porque o meristema secundário, ele vai ajudar no aumento em espessura, tá? No engrossamento, tanto da raiz quanto do caule, ok? Então, a planta cresce em tamanho com o meristema primário e depois esse meristema ele vai se transformando em secundário, tá? Então, aqui tá falando pra nós que os meristemas secundários, então, que é o felogênio, ele vai formar o câmbio da casca e o câmbio vascular, que vai ser formado a partir ali do procâmbio, tá? O procâmbio, que é onde vai ter o floema e o xilema, ele já se transforma em câmbio vascular. Então, aqui para nós diz que a formação desses meristemas ocorre por meio da desdiferenciação celular. Desdiferenciação celular, tá? Que então é uma alteração nas células adultas, tá? E alteração, ó, consiste na alteração das células adultas e embrionárias. O que acontece? A célula, ela se modifica, tá? Para se transformar nessas estruturas que vão ficar permanentes no corpo da planta, tá? Então, aqui tá falando que o felogênio, ele vai se originar da desdiferenciação do parênquima cortical, tá? Ou fundamental, que é o córtex primário, ok? Então, aqui, ó, o meristema fundamental, ele vai se modificar nessa parte do felogênio, tá? É responsável pela formação do suber externamente e da feloderme internamente, tá? Então, ele vai constituir uma parte de uma estrutura interna, que é a feloderme, e a parte do suber externamente. O que é o suber, tá? O suber é a formação ali da casca, né? Que nem a gente conhece. Então, aqui para nós diz que constituindo a casca secundária ou periderme, tá? É formado por um conjunto de suber, felogênio e feloderme, tá? Então, a gente tem o suber, que seria a parte mais externa, o felogênio e a feloderme, que vão formar essa estrutura toda da casca da planta, tá? O câmbio vascular, ele vai originar, então, as células responsáveis pelos tecidos condutores. Quem são os tecidos condutores? Floema e xilema, ok? Vou arrumar aqui. O floema e o xilema. Então, o câmbio vascular, ele se originou lá do nosso procâmbio. Esse procâmbio se modificou, formou o câmbio vascular, que depois vai formar o floema e o xilema, tá? Aí diz também que, além disso, o principal tecido responsável pelo crescimento da planta em espessura, tá? Então, esse tecido, essa modificação aí do felogênio, vai ajudar no engordamento da planta, tá? Bom, aqui tá falando que o felogênio e o câmbio vascular, eles estão presentes no córtex, que é a região mais externa do caule da raiz, ok? E também na medula, que é a região mais interna. Então, eles estão presentes em todas as estruturas da planta, tanto a parte mais externa quanto a parte mais interna, tá?
Olha, ele determina a função dos tecidos que aumentam o diâmetro da planta. Então, ele, como a gente já comentou várias vezes aqui, ele que vai dar esse engordamento da planta, essa formação da planta, dessa engrossamento, vamos dizer assim, tá? Nem sei se existe essa palavra, tá? Bom, continuando aqui, ó, esse tipo de crescimento ocorre nos vegetais de maior porte, tá? Então, ele vai acontecer em plantas que vão crescer e ficarem bem grandes, esse engrossamento, tá? Então, a gente vai ter em quem? Nas eudicotiledôneas e gimnospermas. Lembrem que as eudicotiledôneas são aquelas que têm 2 cotilédones, que são aquelas 2 folhinhas principais, tá? Então, essa transformação do tecido primário para tecido secundário, todo esse engrossamento do caule, da raiz da planta, ele vai acontecer nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas, tá? As pteridófitas, né, que são a maioria das monocotiledôneas, com exceção dessas aqui, que é a dracena, Yucca e aloes, elas não acontecem um crescimento secundário. Então, elas vão ficar sempre com os meristemas primários, tá? Elas têm uma aparência sempre de planta que tá crescendo, tá? Então, ela tem um caule verde, ela é mais comprida do que grossa, tá? Elas sempre vão ter essa estrutura, assim, mais primária, tá? Então, aqui, ó, diz que nos casos das monocotiledôneas, como o coqueiro, o engrossamento da raiz do caule se deve à hipertrofia das células derivadas do meristema primário, tá? Então, seria quase que um erro genético, tá? Ele vai atrofiar e vai se endurecer. Ai, desculpa, gente. Ele vai atrofiar e ele vai endurecer, tá? Ele não vai crescer e se transformar. As células não vão se modificar e ter um engrossamento, ter toda a formação da estrutura e tudo mais. Não. Ele vai ter um processo que a planta não vai mais conseguir fazer todas essas modificações celulares que o tecido primário faz, e aí ela vai se fixar ali, tá? Porque a diferença principal da célula primária, né, para a secundária, é que a primária ela ainda consegue se desenvolver, se modificar. A secundária já tem algumas restrições, tá? Porque ela vai começar a ficar mais rígida, vamos dizer assim. Bom, aí ali na página 7, a gente tem aqui, ó, uma imagem, uma representação, tá? Dos esquemas de crescimento da planta, tá? Primário e secundário. Então, nós vimos, né, aqui, ó, vou mostrar pra vocês o corte primário. Viram? Bem simples, só com uns pontinhos, com uma formação de uma estrutura. Aqui a gente já tem uma coisa mais séria, tá? Uma modificação nas estruturas, nas células, que estão dando já uma cara mais diferentona para a planta, tá? Então, aqui primeiro, antes de ver os cortes, a gente tem os primórdios foliares, né? Então, o ápice ali do meristema apical, né? Que é o meristema aquele da formação da planta, tá? Depois a gente tem as gemas do meristema, a gema axilar. Aqui a gente tem o nó, então entre as folhas aqui a gente tem um nó, olha aqui, ó, nó. Estão vendo aqui? Nó. Onde prende a folha no caule. Isto é um nó. Entre uma folha e outra, nós temos o entrenó, tá? Então, o que prende a folha ao caule é o nó, e o que tá no espaço que a gente consegue pegar, vamos dizer assim, é o entrenó, tá? Aqui é a folha, propriamente dita. O caule, o solo, a raiz. Raiz lateral, se formando, raiz principal, que é esta daqui, ó, onde a gente tem a coifa lá no final, tá? Onde a gente tem
a raiz do meristema apical, né? Aquela que se desenvolve. Os tricomas, que são aqueles pelinhos que a gente mostrou, a zona de pelo, tá? E aqui seria aquela zona de alongamento, tá? Já mais modificado. E aí a gente tem os cortes das plantas. Então aqui a gente tem um corte da folha. Estão vendo como a folha já se modificou completamente daquela que a gente viu? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a cutícula, que é uma proteção da folha, uma parte mais externa. A epiderme superior, que vem logo abaixo da cutícula, dando proteção. O parênquima palissádico, que é um tecido fundamental de estrutura e preenchimento, tá? Aqui, em azul e rosa, a gente tem os tecidos vasculares. Então, em rosa, a gente tem o xilema, em azul, a gente tem o floema, tá? Aqui, a gente tem o parênquima lacunoso, que também é um tecido fundamental de preenchimento. Ele tem esses passos aqui para poder preencher com água e sais minerais, tá? Aqui, ó, a gente tem a epiderme inferior, que seria a parte de baixo da folha, e a cutícula, tá? Para proteção. Aqui, ó, é uma célula guarda, que é um estômato. Esse estômato aqui, a gente vai ver mais adiante, é o que ajuda na transpiração da planta, tá? Ele se abre e se fecha, a gente vai ver depois. Aqui é o caule, ok? Então, a gente tem a epiderme, que é a parte externa, o córtex, né, que é aquela parte mais externazinha, depois da epiderme, e a medula, que é a parte bem interna, bem do centro da planta. Esses formam os tecidos fundamentais, tá? Que são os de preenchimento da raiz. Da raiz não, do caule, desculpa, gente. Aqui, ó, vocês não vão enxergar direito, mas a gente tem uma parte rosa, uma parte vermelha e uma parte azul, que são os tecidos vasculares. Xilema rosa, azul floema, tá? Xilema dentro, floema fora, tá? Que nem aqui na folha. E aqui, ó, é o câmbio vascular, ó. Essa parte aqui que faz esse círculo seria o câmbio vascular, como se fosse umas veias da planta. Depois aqui a gente tem o corte da raiz. Nessa parte aqui, nesse período onde tem as raízes laterais se formando, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma epiderme também, tá? Que é a parte externa da planta. O tecido fundamental de preenchimento. Aqui o córtex mais externo, tá? E aqui, em vez de ser a medula, é chamada de periciclo, tá? Que seria essa parte aqui. Essas partezinhas aqui, tá? Por quê? Porque os vasos, os tecidos vasculares, eles estão em outra organização, vamos dizer aqui na raiz, tá? Depois a gente tem uma outra camada, que é chamada de endoderme, tá? Que vai fazer essa proteção do câmbio vascular. O câmbio vascular, onde é que tá? Ó, vou mostrar pra vocês. O câmbio vascular é aqui, tá? O câmbio vascular tá aqui, ok? E o floema e o xilema. O xilema é essa parte amarela. E o floema é essa parte lilás, que são os vasos, os tecidos vasculares, tá? Xilema sempre interno, floema sempre externo, tá? Mas olha aqui como a estruturação do floema e xilema já é um pouquinho mais diferentona, tá? E aqui, ó, são os pelos radiares, tá? Que vão ajudar na absorção da água e dos nutrientes na planta. Pessoal, eu vou desligar o vídeo e já retorno.